por que é tão difícil para o leitor moderno ler o Brihat Parashara Horashastra, o livro mais famoso da astrologia védica? Bom, em primeiro lugar, o que significa esse nome? Uma tradução literal seria o grande livro de horóscopo do sábio Parashara. Porque se a gente for ver as origens mitológicas, Parashara aparece no livro Mahabharata como o pai do sábio Vyasa, com superpoderes, tendo Vyasa com a rainha Satyavati, numa neblina. Porém, se a gente for verificar os manuscritos históricos, Parashara pode nem ao menos ser uma só pessoa, porque esses manuscritos têm uma fase anterior, que data mais ou menos de 600 a 750 depois de Cristo, e uma segunda parte textual que seria de 700 a 850 depois de Cristo. Então é provável que Parashara não seja uma pessoa, que esse livro que a gente atribui a Parashara seja um compilado do saber astrológico da época, com várias revisões que passaram por várias pessoas, e nisso a gente já tem a primeira grande dificuldade para o leitor, que são as diferenças de manuscrito. Como não é um manuscrito único, escrito por uma só pessoa, numa só época, a gente tem diferentes versões, com diferentes tamanhos, divisões de capítulos diferentes. Então, você não tem um sistema, um livro unificado, que é o livro do Parashara. Então, quando você tem essa questão que você mistura história, tradição e etc., você tem vários manuscritos e eles apresentam divergências. Então, daí também tem a segunda grande dificuldade, que são os problemas na tradução. Falando de uma maneira muito contemporânea, as traduções que nós temos são traduções que são feitas do hindi para o inglês. A primeira grande tradução famosa é de Krishna Rao e Choudhary, de 1963. A segunda é de Santanam, de 1984. E a mais popular dos dias de hoje é de Girish Sharma, eu tenho aqui essa edição, que é de 2006, que, como você pode ver, foram feitas em 2 livros, e ela é uma tradução comentada, então você tem os trechos em hindi, a tradução literal e o texto explicativo. Em português, nós temos uma tradução que é baseada na tradução de Girish Sharma, que é feito por André Kerr, que está à venda na Amazon, vou colocar o link aí, e ela tem algumas críticas negativas na Amazon, algumas justas, outras injustas, falando sobre a qualidade da tradução, dizendo que é difícil, etc. E aí a gente também entra no terceiro problema, que é a questão da linguagem. Então, tem coisas nas traduções que, primeiro, mesmo nas traduções em inglês, elas se diferem. Você pode pegar o mesmo trecho, que elas são diferentes nessas traduções, ou se você pega um Google Translate, também é diferente, literal, porque são sentenças extremamente concisas, são sentenças difíceis de entender. Então, é muito difícil fazer essa tradução, você saber exatamente o que o autor quis dizer, porque esses não é um manual explicativo, são sentenças praticamente mnemônicas. Então, nós temos aqui a outra grande dificuldade, que é a questão do contexto cultural. O Brihat Parashara Horashastra não foi um livro pensado para ser um manual de astrologia védica. Ele é um livro onde Parashara fala com seu discípulo Maitreya. Então, é mais um texto mnemônico destinado ao aluno que já entende, ao aluno que está lá com o seu mestre, e você tem isso daqui para consulta. Não é algo que se destine ao estudante que não tem noção do que o mestre está falando. Então muitas vezes ele é confuso, ele não segue uma ordem didática, ele tem trechos que são redundantes, trechos que faz falta uma explicação mais
mais detalhada. Então, assim, o aluno realmente não vai encontrar um manual organizado, porque ele é de outra época, e também tem a questão do contexto da época. Como a gente tem um manuscrito que foi escrito 600, 700 anos depois de Cristo, tem coisas que simplesmente a gente não entende mesmo. Você tem referências culturais da época que para o leitor da época, o que significa uma semente de alguma coisa, o que significa árvore, podia ser uma metáfora que falasse muito claramente a ele, mas nós não sabemos direito o que é, então a gente meio que adivinha, tenta ver qual é o contexto. E a questão é assim, assim como esse livro não foi escrito para um leigo, e sim uma relação mestre-discípulo, as pessoas geralmente não estudam o Parashara direto. Você não pega, como você pode ver, são 2 livros do Girish, porque eles estão recheados de informações. A tradução que a gente tem do André Kerr foi um esforço muito bacana, mas ele é só o Parashara. Não é possível ao leitor ocidental chegar sem conhecimento no Parashara e conseguir entender aquele livro. Foi pensando nisso que eu escrevi esse livro, Brihat Básico, que ele pega trechos originais do Parashara e depois tem uma explicação. Ele tenta seguir um pouco a ordem, mas algumas coisas foram alteradas para ficarem mais fáceis para o leitor, para ficar mais didático. Eu coloquei aqui técnicas que realmente funcionam, técnicas que são compatíveis com a nossa época, com a nossa interpretação. Tem o contexto, tem o glossário no final do livro, tudo para que o leitor seja capaz de, ao mesmo tempo, aprender a astrologia védica, mas também ter esse contato com o clássico e tirar suas próprias conclusões e ter a sua própria impressão do livro. Então, só revisando, os problemas em ordem que tornam difíceis de estudar são os problemas da tradução, os problemas entre os manuscritos, a diferença de linguagem extremamente concisa, a mudança no contexto cultural e o fato de não ter sido um livro pensado para principiantes. Eu vou colocar todos os links na descrição. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.